Glória a Deus, maravilhoso poder estar aqui e muito feliz com a rica oportunidade de poder tratar de um assunto que é um assunto delicado, sério e muito verdadeiro. Antes de entrarmos aqui na palavra de Deus, eu quero passar um vídeo que nós estamos lá, que é sobre a lista da perseguição mundial. Tá no ponto aí, meninos? Passa lá pra gente, em nome de Jesus. Antes da palavra, eu quero mostrar esse vídeo.
Amém, queridos? Ali no vídeo, né, porque ele narrado, aí teve um problema no áudio, não deu para colocar ele narrando, explicando toda a história do que de fato ocorre com as pessoas nesses países. Mas ali pela imagem deu para ver muita coisa e entender um pouco do que ocorre com cristãos no mundo afora, principalmente nesses países aí citados, que é ali no Oriente Médio, no norte da África, países da Ásia e alguns países também aqui da América Latina, como a missionária falou, que é onde são também perseguidos. Temos países aqui como o México, Colômbia, Nicarágua e Cuba, que estão na lista entre desses 50 países onde a perseguição é intensa contra cristãos, pessoas que professam a fé e que acreditam em Jesus. Então, o objetivo hoje, pela manhã nós ministramos aqui acerca desse assunto, e o objetivo do Portas Abertas hoje foi estabelecer esse dia da igreja perseguida. E ele está sendo celebrado em vários países simultaneamente, hoje, em vários horários, claro, dia 31 de maio, foi estabelecido para esse ano o dia da igreja perseguida. Então, diante disso, mais de 20 mil igrejas estão cadastradas para esse culto realizado, como está sendo realizado aqui agora. Mais de 2 milhões de pessoas que se dispuseram a estar intercedendo com esse propósito também, estão aí celebrando e apoiando esse trabalho do Portas Abertas. Pela manhã, quando eu estava ministrando, eu falei que nós apoiamos esse trabalho por ser um trabalho sério, de pessoas sérias, onde o foco é cuidar desses cristãos que sofrem esse tipo de perseguição, seja ela qual for. Tentar levar provisão, alimento, sustento, palavra de Deus, conforto mínimo que for para essas pessoas, porque, como eu até disse aqui também pela manhã, aqui no Brasil nós não temos uma perseguição, de fato, como essas pessoas aí têm. Aqui, às vezes, a gente tem uma perseguição por intolerância religiosa, por fazer críticas, essas coisas. Essas pessoas não, são julgadas, são subjugadas, mortas, oprimidas, uma série de coisas acontece. São separadas das famílias, pegam prisão perpétua, vão para trabalho, campo de trabalho forçado. Tudo isso ocorre com essas pessoas no mundo afora. Eu até comentei aqui pela manhã de um testemunho que tem aí no site do Portas Abertas. Depois vocês olham, se você tiver interesse em olhar, olha lá, portasabertas.org, tem muito testemunho, tem muita coisa que eles falam lá, de testemunho de irmãos nesse mundo afora do que eles passam. E ali o que me chamou a atenção foi o testemunho de um irmão falando sobre o que ele passa no país que ele está, que também não é citado para proteger a integridade dele. E quando ele estava ali falando sobre o que ele passa, ele cita que sabe como é que é no Brasil. E ele fala: no Brasil, vocês são muito abençoados. No Brasil, vocês têm oportunidade de escolher a igreja que vocês vão congregar. No Brasil, vocês podem escolher denominação, você pode ser batista, você pode ser presbiteriano, você pode ser metodista. No Brasil, nos países ocidentais, essa escolha é comum. Você se chatear com alguém e sair da igreja e ir para outra igreja, ou até mesmo abrir uma igreja. E o que eu queria aqui, esse irmão falando, o que eu queria aqui era só uma coisa: um irmão para estar junto comigo, compartilhando a fé e a gente trocar testemunho. Olha só, meu irmão. Então, o que a gente passa não é nada em vista do que os nossos irmãos passam no mundo afora. Então, hoje, dentro desse propósito da igreja perseguida, esteja intercedendo, guarde no seu coração. Por mais que você não seja um missionário de campo, você pode ser um missionário aonde você está, você pode propagar a palavra de Deus, você pode usar as redes sociais, você pode falar do amor de Cristo, como o irmão estava falando aqui no louvor naquela hora. Você atravessou a rua, pregue, fale do amor de Cristo para quem quer que seja. Eu falo para vocês também, eu também não sou missionário de campo, mas a oportunidade que eu tenho de falar do amor de Cristo para alguém, eu não perco ela não, eu falo, eu anuncio, eu faço de tudo para que a palavra de Deus possa chegar no coração de pessoas quando eles querem receber, e com certeza ela nunca volta vazia, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, a palavra de Deus é poderosa. E se esses irmãos estão sofrendo essa perseguição nesses países, nesses lugares, Deus sabe por quê,
Deus tem um plano, Deus tem um propósito, mas aqueles que não negam a fé, permanecem fiéis, Deus honra, Deus abençoa, Deus fortalece, Deus capacita, Deus garante vitória. Eles podem não estar no templo, eles podem não ter instrumentos, ele pode não ter uma mesa de som, a qualidade que a gente está tendo aqui para cultuar, mas eles têm o que ali de verdade? Um coração reto, verdadeiro e clamando ao Senhor, porque Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Aleluia! Então, queridos, diante do que foi proposto pelo próprio Portas Abertas, eles deram uma dica de texto, e foi um texto que eu gosto muito dele, para a ministração no dia de hoje. E ali eles colocaram Daniel capítulo 3, e ali no versículo 1 diz: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados, e levantou num campo de Dura, na província da Babilônia. E o rei mandou ajuntar todos os sátrapas, prefeitos, presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros, oficiais, todos os governadores da província, para que viesse a consagração da estátua que o rei tinha levantado. Agora lá, no versículo 7... portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, pífaro, harpa, sambuca, saltério, toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei tinha levantado. No mesmo instante, chegaram alguns homens caldeus acusando os judeus, e falaram e disseram ao rei: o rei vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouviste o som da buzina, do pífaro, da harpa, de toda sorte de música, prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do fogo, da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoram. Então Nabucodonosor, com ira, furou, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Trouxeram esses homens perante o rei. E ali falou e disse: é de propósito, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servi aos meus deuses, nem adorar a estátua que levantei? E no versículo 16, Sadraque, Mesaque e Abidnego respondem ao rei e diz: não necessitamos de te responder esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do fogo da fornalha ardente da tua mão. E se não fica sabendo, ó rei, não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que você levantaste. Até aqui que eu quero ler. Curva a tua cabeça, Senhor Deus amado e eterno Pai, diante da tua presença santa e gloriosa, Deus amado, nós queremos apresentar esse momento, ó Deus. Nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, todos os irmãos, Pai amado, da igreja perseguida, todos os irmãos, Pai amado, que cultuam o Senhor, todos aqueles que Te adoram, e queremos pedir que a Tua paz, a Tua graça e a Tua bênção, Senhor, seja sobre a vida de cada um, e que nessa noite o Espírito Santo de Deus, o Senhor possa, Pai amado, estar tocando nos nossos corações, para que possamos, cada momento, cada dia, Senhor, viver e vivenciar a Tua palavra, a tempo e a fora de tempo, que nós não venhamos jamais negar a nossa fé, mas que nós venhamos ter a nossa fé inabalável, nós venhamos ter a nossa fé alicerçada em Ti, Senhor, porque o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é o nosso socorro bem presente, é o Senhor que nos dá força, atitude, sabedoria, para que possamos lutar contra todas as dificuldades desse mundo de trevas, Pai Santo, e viver uma vida plena de dignidade. Então, eis aqui a Tua igreja nessa noite, eu te peço, ó Deus, abençoa, fortaleça, conceda a Tua paz, a Tua graça, a Tua alegria, a Tua vitória, é o que nós pedimos em nome de Jesus, para a glória de Deus, aleluia, amém. Queridos, esse livro de Daniel ele é muito interessante, porque a gente observa desde o princípio, ali, quando inicia no capítulo 1, nós vemos ali o versículo 1 e 2, que é bem interessante, que fala: no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém a sitiou. E no versículo 2 fala: e o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Observe, nós vemos que a situação ali de Israel estava bem complicada. Antes do fato aqui que nós lemos ali de Sadraque, Mesaque e Abidnego,
Israel já tinha sido sitiada, Jerusalém saqueada, destruída, e os caldeus, que são os babilônicos, já tinham levado a nação presa. Levaram embora ali cativo todos aqueles povos que estavam ali ainda que restavam. E o interessante que a gente vê ali, que o alerta tinha vindo para esse rei Joaquim, que é aí do capítulo 1 que a gente leu. O profeta Jeremias instrui ele, leva profecia para ele falando de que o mal viria, para que se convertesse, aquela série de coisas. Só que ele não deu ouvidos ao profeta Jeremias. Não deu. A notícia dessa profecia de tudo chega até o rei Nabucodonosor. É tanto que quando o rei toma ali a cidade de Jerusalém, ele manda chamar o rei Joaquim e pega ele, e quando chega ali fala, na profecia tinha dito que ele não morreria. Falou que ele não ia ser morto ali pelo rei Nabucodonosor até então. E ali ele manda chamar o rei, e quando chama fala, olha aqui, contemple aqui tudo. Junto com os filhos dele, toda a sua linhagem estava ali. E o rei Nabucodonosor fala para ele, eis aqui a última coisa que você verá. E ali ele mata todos da linhagem do rei Joaquim, na frente dele ali mesmo, e em seguida arranca os seus olhos e o leva cativo para a Babilônia. Então observe, e quando acontece isso, a Bíblia está falando aqui que Deus permite que ele entre até o santuário ali do templo e pegue os utensílios de Deus que eram sagrados, que só os sacerdotes podiam pegar para poder fazer o cerimonial da lei, e ali ele permite, Deus permite tudo isso, e ele pega tudo aquilo e leva para a Babilônia, e leva para o altar do seu Deus, para a casa do seu Deus. A Bíblia está dizendo, que nós acabamos de ler. Então observe, Deus permitiu que aquilo acontecesse, tudo bem. E dentro desses que foram ali da Babilônia, de Jerusalém para a Babilônia, foram esses que eram da linhagem, nobres, sacerdotes e tudo, foram também. E um certo momento, o rei Nabucodonosor manda chamar todos eles e fala para separar esses que seriam instruídos dentro da cultura babilônica, que estaria ali junto a ele e tudo, para que eles pudessem ser instruídos assim. E separam vários desses jovens para isso. E dentre esses jovens, 4 deles se destacam, que é Daniel, que é esse Sadraque, Mesaque e Abidnego, que esse nome Sadraque, Mesaque e Abidnego foi o nome que foi colocado posteriormente. E ali quando ele manda chamar esses jovens, esses 4 em destaque falam que não queriam se contaminar com as iguarias do rei. Não queria daquilo, do vinho que o rei mandava servir, nem da comida, mas queriam que água e legumes. E ali, aquele que estava ali servindo eles falou, não posso fazer isso que vocês vão ficar fracos. E ali Daniel conversa com ele, e ele entra num acordo com Daniel, e fica ao contrário. Esses que estavam sendo alimentados somente com legumes e água, são mais jovens, mais bonitos, mais fortalecidos e mais sábios. E o destaque começa a vir porque no capítulo 2, a gente vai observar que o rei Nabucodonosor tem uma visão, tem um sonho, e de repente, diante daquele sonho, ele se perde, ele não sabe o que é aquilo, esquece, manda chamar todos os seus astrólogos, bruxos, feiticeiros do reino para poder decifrar e mostrar o que era o significado daquilo e até o sonho, e ninguém sabia nada. Aí alguém lembra de Daniel e manda chamar Daniel. Daniel só pede um tempo para ele, e nesse tempo que se pede, Daniel traz a revelação daquela estátua e de tudo que viria a acontecer, e a gente vê o resultado daquilo, que Daniel é posto numa posição de destaque, e Nabucodonosor ali reconhece o Deus de Daniel como o Deus dos deuses. Capítulo 2. Quando chega no capítulo 3, esses outros que estavam ali, que eram os irmãos, os amigos de Daniel, que Daniel tinha colocado para ser nomeados, eles estavam numa posição de destaque ali no reino. E naquela hora, o rei chega e coloca ali à prova o quê? A fé de todos que estavam ali, claro, porque ele manda fazer uma estátua de ouro. E todos os povos, línguas e nações tinham que se curvar diante daquilo. E aí a gente observa, dentro desse texto, queridos, o que acontece hoje no mundo afora. Quando as pessoas por aí são perseguidas é porque elas não se sujeitam
Há situações que o mundo está oferecendo para elas, mesmo diante de situação de morte. Aquelas pessoas ali da igreja perseguida que nós estamos falando, eles preferem não se sujeitar a isso, mas manter a sua integridade de fidelidade a Jesus Cristo permanentemente fiel. E ali eles ficam, e esses jovens ali fazem a mesma coisa. E ali aquilo irrita muito esse rei Nabucodonosor. E quando chega até o ouvido dele que esses jovens não haviam se curvado, ele manda chamar. E quando chama, ele fala para eles: peraí, vocês não se curvaram porque é de propósito? O que é isso? Tipo assim, eu sou autoridade aqui, eu sou o rei aqui, o que eu mando fazer, vocês simplesmente têm que fazer, têm que obedecer, porque a ordem é minha, e se eu mandar, obedeça. E quantas vezes a gente vê o inimigo querendo ter o controle de situações, mas na vida de crente genuíno e verdadeiro, o inimigo não vai ter controle de situação alguma, porque mesmo diante da morte, o crente verdadeiro, ele permanece fiel, porque quem é crente não se curva diante da idolatria, não se curva diante de estátua, não se curva diante de nada, porque só vai se curvar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque Ele é o Senhor da igreja. Aleluia! É diante dessa situação. E ali, queridos, a gente vê que ele se enche de furor. A ira toma conta daquele homem, porque ele olha para aqueles jovens que tiveram ali os seus nomes mudados, porque era Ananias, Azarias e Misael, nomes judeus, e agora são Sadraque, Mesaque e Abidnego, nomes babilônicos, ou seja, eles tinham o nome deles, e ali eles estavam com uma característica de um nome novo, mas a integridade física, moral e espiritual deles não mudou. Pode mudar meu nome, eu posso mudar de lugar, eu posso estar onde for, posso estar à beira do vale da sombra da morte, mas o meu Deus, eu nunca vou deixar de servir a Ele, nunca. Sabe por quê? A minha fé é inegociável. É assim, meu irmão. A característica do crente genuíno e verdadeiro é essa. Aí você tenta imaginar diante de uma situação dessa, desses jovens, e na situação de hoje, pessoas nesses países ali, da África do Norte, como a gente está falando, do norte da África, do Oriente Médio, nesses países da Ásia, nesses países aí da América Latina, onde tem sofrendo essa perseguição mesmo, a ponto de chegar, como foi feita a encenação aqui agora, ou você nega ou você vai morrer com um fuzil, um AK-47 apontado para a cabeça dele. E aí a pessoa ali tem que se manter como? Se ela for de Deus mesmo, ela vai permanecer fiel, mesmo que custe a sua vida. E muitos são mortos por isso, irmãos. Muitos recebem sim esse tiro e acabam morrendo. Famílias inteiras são dizimadas nesses países. Como eu fiz aqui a citação pela manhã, lá na Síria, no ano passado, no mês de junho, há um ano atrás, um homem bomba entra dentro da igreja, explode, 25 pessoas estavam cultuando a Deus, elas são mortas na hora. Isso acontece nesses lugares. Isso está acontecendo muito por aí afora, no mundo todo. E muitas vezes a gente tem feito vista grossa porque é muito fácil a gente servir a Deus aqui no nosso país. Você pode sair por aí com o seu carro adesivo: Jesus Cristo é o Senhor, Deus é fiel, com aquele adesivo. Você pode sair com a camiseta, você pode colocar nas redes sociais, você pode falar o que quiser, meu irmão, evangelizar à vontade. Como eu disse, o máximo que você vai sofrer é uma intolerância religiosa, alguém falar que crente é tudo doido, que é isso e aquilo, é só isso. Não vai ter essa perseguição igual essas pessoas, de verem todos os filhos serem executados na frente deles. E eu tento imaginar uma situação dessa, uma família inteira ser presa. Por quê? Porque ama Cristo, não nega a fé. E aquela família está ali, e o pai é tirado, e a família é colocada no circo. E um guerrilheiro desse, com um fuzil apontado para o filho, fala: nega. E o filho fica ali daquele jeito, sem saber, o pai sem saber o que fazer com aquele filho. De repente ele dá um tiro e mata o filho dele na frente dele.
e fala para ele, o segundo aqui agora, vai de novo, nega a tua fé, senão eu vou matar teu filho. Ele não vai negar a fé, e ali acontece novamente, ele vê toda a família dele sendo dizimada. Por quê? Porque ele não vai negar a fé, e aqueles homens ali usados pelo inimigo fazendo esse tipo de atrocidade. Aí às vezes a gente pensa, mas aonde está Deus? O que Deus tem feito? Por que Deus permite tudo isso? Mas nós sabemos, querido, que tudo que acontece nesse mundo, Deus, Ele está no controle de tudo, e todas as consequências dessas coisas que acontecem são causadas por conta do homem, por conta do pecado. O pecado jaz à porta, o pecado chega, e aonde o pecado chega, a maldição chega junto com ela, e aonde a maldição está ali, o diabo prevalece, e aonde o diabo prevalece, a morte vai tomar conta. Mas diante de qualquer situação, pode destruir, pode matar, pode queimar, pode tacar fogo em igreja, pode fazer o que for. O homem pode tirar a vida de outro homem, sim, a gente sabe que pode, mas uma coisa ele não tira, ele não vai tocar no espírito da pessoa. E nós sabemos que o nosso Deus, ele está de olho o quê? Na fidelidade de cada um, porque quer o quê? Salvar a tua alma e o teu espírito. O teu corpo vai voltar à terra, mas o teu espírito vai estar na presença do Senhor para todo sempre. Então, em nome de Jesus Cristo, meu irmão, compreenda, entenda. A coisa é difícil, a luta é dura, as dificuldades a gente tem enfrentado cada dia, cada momento dessa vida. Só que Jesus Cristo tem nos dado força, tem feito tudo por todos, por nós e pela sua igreja. Então a igreja hoje tem essa força. Hoje nós temos aí meios de poder estar ajudando esses irmãos nesse trabalho, nessa seriedade de ser um missionário do Senhor voluntário, mesmo que você não vai para o campo, mas você pode ajudar na sua oração, na sua oferta, naquilo que você faz em prol de alguém, porque tem alguém necessitado agora, nesse momento da oração da igreja. Tem alguém necessitado aqui nesse momento de uma cesta básica de alimentos. Tem alguém necessitado de um fragmento da Bíblia, porque essas pessoas lá, na maioria desses países, não tem essa oportunidade que a gente tem de estar aqui com a Bíblia Sagrada debaixo do braço. Não pode. É oculto, é escondido, não tem versões como a gente tem, e às vezes a gente não dá o valor devido, queridos. Nós estamos na bênção, nós estamos no melhor lugar até então. Por pior que esteja a corrupção desse país, porque o sistema político não seja bom, seja desagradável, a gente fica decepcionado com quem a gente coloca no poder, com quem está lá, tudo, a gente fica com essa série de coisas. Mas entenda uma coisa, Jesus Cristo ainda está abençoando poderosamente neste lugar com tudo. Nós temos aí a nossa vida, nós podemos nos alimentar bem, nós podemos ter o prazer de ter um carro bom, e às vezes essas pessoas lá tinham muita coisa e perderam tudo, mas por amor a Cristo. E o que eu acho interessante, queridos, é que no que Jesus Cristo fala, lá em Mateus capítulo 10, versículo 22, ele fala: e sereis odiados por todos por causa do meu nome. Olha o que ele fala: sereis odiados por causa do meu nome. O nome de Jesus, ele tem poder. O nome de Jesus traz cura. O nome de Jesus traz transformação. O nome de Jesus traz restauração. O nome de Jesus faz com que nós possamos cada dia mais e mais compreender, entender e saber que está tudo muito bem, porque nós estamos ali confiantes nele, temos o nosso nome cravado ali no livro da vida. E o melhor de tudo, a gente saber que mesmo estando distante dos outros irmãos que estão lá nesse sofrimento, nós podemos estar aqui orando e fazendo algo por eles. E esses exemplos que nós temos, querido, que nós vemos, essas destruições e tudo mais, não vai cessar, não vai acabar, isso não vai parar. Não pense que vai cessar, que vai parar. O mundo é isso aí. Luta, guerra, destruição. O mundo não vai ficar bom. O mundo não vai ter melhora. A melhora só vai acontecer lá no futuro, quando tiver arrebatamento da igreja, restauração da terra, período de milênio, tudo isso. Mas isso aí não é agora ainda. Isso ainda vai acontecer com a volta de Cristo. Mas enquanto ele não volta, nós estamos aqui confiando nele e sabemos que o Consolador é que está aqui. O Consolador é que nos traz essa esperança e traz a esperança para esses irmãos que estão aí da igreja perseguida. Então, observe, fique atento a cada momento, a cada situação e confie. Nós vemos aqui dentro do texto que nós lemos, a resposta
de uma fé que não negocia. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: não temos necessidade de nos defender perante ti. E ali nós vemos no versículo 17, quando eles têm ali essa resposta de uma fé que confia no poder de Deus. Se formos lançados na fornalha, o Deus que nós servimos pode nos livrar dela e nos livrar das tuas mãos, ó rei. Olha só a autoridade desses homens, e é o que muitos desses homens lá, nesses países da igreja perseguida que a gente está falando aí, falam também. Então, diante disso, eles não negam a fé, muitos não negam. Claro que tem pessoas que não conseguem, acabam cedendo, mas muitos não negam, porque sabem que aconteça o que acontecer, Deus está com ele e eles com Deus. É isso, irmãos. O mundo, o tempo, as coisas, tudo nessa vida passa. Outrora, nós éramos, eu no meu caso, jovem. Hoje, já estou aí, de meia idade, já para diante. Daqui mais um tempo, eu vou ter a oportunidade de pegar ali no Detran aquela plaquinha exclusiva para colocar ali no para-brisa do carro, para vaga exclusiva. Falta 6 anos. E olha lá, estamos chegando, o tempo passa. O tempo passa. Então a gente vai observando que tudo nessa vida passa. Tudo nessa vida tem o seu tempo. Como diz em Eclesiastes, há tempo determinado para todas as coisas. Então, dentro desse tempo que nós estamos aqui, nós temos que permanecer fiéis ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aqueles jovens ali permaneceram fiéis. Aqueles jovens não cederam, não retrocederam. O que aconteceu? A ira daquele rei foi tão grande que pegou aqueles jovens e jogaram aonde? Dentro daquela fornalha de fogo. Foi jogado ali. E a gente vê o que acontece, que o resultado, a Bíblia fala. E ali foi numa situação, querido, assim, tremendamente extraordinária, que a gente vê assim, por que não acontece isso no dia de hoje? Deus tem os planos e os projetos dele. Porque aqueles jovens foram lançados ali dentro, que a Bíblia diz que o pessoal que pegou eles, que chegaram na porta da fornalha, morreram queimados. Quem jogou eles lá dentro, queimaram, foram queimados, porque aumentou 10 vezes mais o poder de fogo daquela fornalha. E aqueles jovens foram lançados lá dentro. E Nabucodonosor e aqueles outros que estavam ali, seus assessores, de olho dentro daquela fornalha para ver o que ia acontecer. Se aqueles homens que estavam ali lançando foram mortos na hora, eram para eles ter sido mortos também, que eles estavam ali amarrados, jogados dentro daquele lugar. Mas só que quem está com Deus, quem está com o Senhor, cada momento, independente da circunstância, o escape, se for da vontade, o livramento pode ser da vontade do Senhor, vai acontecer. E nós cremos o que a palavra do Senhor diz. E ali Deus mostra para aquele rei algo tremendamente extraordinário. Porque naquela hora aqueles homens poderiam ter morrido, mas ia ficar só aquela história, eles foram mortos. E o rei, naquela hora, poderia ficar com a bola toda dizendo, tá vendo? Me desafiaram e olha só o que aconteceu com eles. Mas não, na situação ali adversa, Deus entra em ação para dar a resposta. Porque a resposta final, em qualquer situação, não é de homem algum. A resposta final, ela é do Senhor, do céu, da terra e do universo. Então quem dá a resposta final é Ele, meu irmão. E ali aqueles homens são jogados dentro daquela fornalha. Quando são jogados dentro daquela fornalha de fogo, ele fica olhando aquilo. E de repente ele olha e vê, peraí, foram 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, não foi? Aí os outros, sim, foi. Não, mas não tem alguma coisa errada. O rei contempla algo diferente, porque ele não vê mais 3, ele vê que tem ali o 4º homem da fornalha dentro com eles ali também. E esse 4º homem da fornalha, ele vem e fala, mas eu vejo um 4º homem ali dentro. E ele não é um homem comum, ele é parecido com o Filho dos Deuses, é algo diferente. Ou seja, Deus naquela hora envia quem ali naquele momento, tipificando hoje, Jesus Cristo estava com aqueles 3 jovens dentro daquela fornalha para poder dar o escape, para poder dar o livramento e mostrar para aquele rei que o poder ele não tinha, ele tinha poder sobre a nação, ele tinha poder sobre quem fosse que seja, mas o poder sobre a vida e sobre a morte ele não tinha, porque esse poder está na mão do Criador, Senhor dos senhores e Rei dos reis, que se chama Jesus de Nazaré. Ele é o Senhor da igreja. Aleluia! Então é esse o poder, meu irmão. E ali naquela hora, quando ele fica tão atônito, que ele vai para perto da fornalha e grita.
ou pelo nome dos três. Os três saem. E a Bíblia fala que não queimou nada. Nem a chamusca do cabelo, nem roupa, nada. E quando ele olha para os três, fala assim: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo. Porque até mesmo o ímpio reconhece a autoridade daquele que é rei, daquele que é senhor, daquele que tem o poder sobre tudo e todos. E nós sabemos que este é o nosso rei, este é o nosso senhor. Então todo joelho se dobrará, toda a linha confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, em nome de Jesus de Nazaré, diante de qualquer situação, meu irmão, nunca se curve para nenhuma estátua de ouro, nunca se curve para Nabucodonosor, nunca se curve para o mundo, nunca se curve para o pecado, se curve somente para Jesus, querido. Se curve. E eu fico imaginando esses irmãos desses locais que não se curvam para Maomé, que não se curvam para Buda, que não se curvam para Kim Jong-un lá na Coreia do Norte, que não se curvam para guerrilhas. Eles não se curvam porque eles sabem que aconteça o que acontecer comigo e com a minha família, é plano e propósito de Deus, seja o que for. Essas pessoas são martirizadas cada dia. Aí pensa, acabou, não, meu irmão, iniciou. O fim aqui é o início de uma nova jornada, e essa nova jornada é de eternidade. E essa eternidade é para aqueles que creem e que confiam em Deus. Então creia, meu irmão, confia no Senhor, esteja firme, abundante e sempre na obra do Senhor, porque nunca é em vão o seu trabalho no Senhor. 1 Coríntios 15:58, que eu falo com o versículo do pastor Braga. Então, querido, seja assim, confia, viva a palavra de Deus. Então hoje, meu irmão, o propósito é esse: orar, interceder. E nós vamos manter sempre isso, dentro desse foco, dentro desse trabalho. Os irmãos são missionários, que Deus cada dia possa honrar vocês, abençoar e vocês sejam sábios e abundantes sempre na obra do Senhor, que nós estaremos orando por vocês. Todos que oram, todos que buscam, porque não é fácil pregar evangelho para quem não quer ouvir, irmão. Não é. A gente sabe que não é. Quando eu trabalhava anos atrás, os irmãos lembram, muitos aqui do início de muito tempo da igreja, eu trabalhei alguns anos num centro de internação de adolescentes. E quando eu cheguei naquele lugar, há 15 anos atrás, eu entrei naquele lugar, era um lugar tenso, difícil. Aqueles jovens, tinha jovens ali de 16 anos que tinham 20 homicídios. E você conversar com essas pessoas não era tão fácil. Eu falei: Senhor, se o Senhor me colocou neste lugar, o Senhor tem um plano. Eu não vim parar neste lugar à toa. E eu fui trabalhar naquele lugar. E aos poucos eu fui conquistando ali o espaço, não para mim, para o Senhor. Eu sempre que eu via alguma coisa, eu chamava: vem cá, meu filho, vem, não fica assim não. Orava. Tinha uns que ficavam endemoniados, a gente expulsava e conversava. Daqui a pouco começava a ganhar o respeito daquelas pessoas. E eu vendo ali, Deus tem um plano nisso aqui. E ali naquela época nós tínhamos 144 adolescentes naquele lugar. E aqueles adolescentes eram, a maioria, difícil mesmo, complicado. Tinha uns ali que era terrível. E um dia eu tive a oportunidade, porque entrou um diretor, uma diretora que era cristã. E eu queria muito levar Bíblias lá para dentro, e não podia. E quando eu conversei com ela, eu falei: não, que eu tenho um propósito de entregar Bíblias aqui, eu queria entregar uma Bíblia para cada um desses jovens. E ela falou ainda para mim: é muita Bíblia. Eu falei: eu tenho as 144 Bíblias e eu quero entregar uma a uma na mão de cada um. E ali eu tive a oportunidade de fazer isso. E entreguei. Teve um que até brincou comigo, falou: essa paginazinha de seda aqui, ela é muito boa para a gente enrolar um baseado de maconha. E eu peguei e falei para ele: você pode até enrolar, mas leia primeiro, depois você faça o que você quiser. Porque eu sei que a palavra, ela penetra no coração. E se ele for fumar ela, vai para dentro dele também, não tem problema. Aí eu falei para aquele rapaz, e por incrível que pareça, lá eu ainda batizei 2, e um deles foi esse aí que falou essa besteira. Tá vendo, irmãos? Então a palavra de Deus é poderosa. Aleluia. A palavra de Deus é linda. A palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é santa, eficaz. Então nós temos que viver a palavra de Deus cada dia. Tenha a palavra de Deus gravada no teu coração, a sua integridade na presença do Senhor, e viva a plenitude do Evangelho, porque Deus é contigo. Então hoje, para finalizar,
nós confiamos no propósito, no plano e no chamado de Deus, porque nós sabemos que a resposta para tudo está unicamente nisso: oração, jejum, consagração, vida no altar, é tudo isso. Você fazer a coisa certa. Faça o que é certo, meu irmão. Faça o que é correto e você verá a glória de Deus. Faça o correto, verá mesmo. E para os irmãos que estão lá, interceda por eles, ore por eles, abrace essa causa, seja uma pessoa voluntária nessa causa de oração e intercessão pelos irmãos que estão no mundo afora passando por esse tipo de problema. Não é em vão o trabalho missionário. O trabalho missionário é lindo, o trabalho do missionário é maravilhoso e nós queremos sim que na nossa igreja possa aparecer pessoas com essa vocação, que possa pregar não só fora, mas aqui mesmo dentro do país, que precisamos de missionários aqui também. E eu tenho certeza que Deus irá capacitar dentro da nova geração muitos jovens que têm esse temor, esse amor e essa vontade de fazer a obra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Se coloque em pé, queridos, em nome de Jesus, vamos estar orando. Glória a Deus. Santifique. Quer falar alguma coisa ainda, missionário? Não? Você quer? Amém. Eu vou fazer a oração e te passo no teu microfone. Senhor Deus amado e eterno Pai, diante da tua presença santa e gloriosa, Deus, nós queremos, amado, cada dia, Senhor, estar debaixo da tua vontade, debaixo do teu poder, do teu querer, do teu agir. E eu peço agora, Espírito Santo de Deus, que nesse momento, Pai, que estamos aqui, possamos estar, Pai Santo, em oração com esse foco, que é a igreja perseguida. Onde pessoas, Pai Santo, estão aí, Pai amado, necessitadas e carentes do teu amor, Senhor, da segurança vinda da parte do Senhor, Pai. Visita nossos irmãos que estão aí nesses países como Síria, como Eritreia, Coreia do Norte, Pai amado, ali anônimos, dentro de cavernas, dentro de buracos, dentro de locais ali totalmente obscuros, onde muitas vezes parece que não há esperança. Mas nós sabemos, Pai amado, como a tua palavra diz que o Senhor é Espírito, e importa que os seus adoradores te adorem em Espírito e em verdade, que o Senhor visita essas pessoas que estão dentro da caverna, que estão dentro das cadeias, que estão ali, Pai amado, que por amor de ti estão passando por todo esse martírio, Pai. Então o Senhor da glória vai tirando agora, Pai amado, todo o peso, e que eles não venham perder a esperança, que eles não venham perder a fé, mas que eles possam, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, a cada momento, a cada dia, Senhor, estar fortalecidos pelo Senhor, porque nessa noite, como igreja do Senhor, nós clamamos e oramos pelos nossos irmãos, Pai amado, nesse mundo todo, Pai amado, nos quatro cantos desse mundo, que estão passando por perseguição. Visita agora, derrama da tua bênção, dê capacidade, estrutura física e espiritual, e que a tua obra seja feita, Deus, porque nós sabemos que o Senhor pode, e o Senhor realiza, o Senhor opera, o Senhor faz tudo conforme o teu querer, Pai. Então, em nome de Jesus Cristo, renova, Pai, abençoa, santifica, Pai, e conceda o teu milagre e garanta a vitória. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Aleluia, em nome de Jesus. Amém, queridos?